So good morning. Bom dia. Yeah, I just want to see all these familiar faces. Quero ver todos esses rostinhos familiares. Hi. Today will be an adventure for all of Hoje us. será uma aventura para todos nós. Yeah. Because I'm really proud to say that E eu estou muito orgulhoso em dizer we have now become known as the best training institute for Ericksonian hypnosis in Brazil. Nós somos conhecidos hoje em dia por sermos o melhor instituto de hipnose ericksoniana no Brasil. After many years of hard work. Depois de muito tempo de trabalho duro. But you're here for the initiation of a year-long trauma training. Mas vocês estão aqui para o início de um treinamento de trauma que vai durar 1 ano. We have every intention of not only having it be the best, E nós temos toda a intenção de sermos os melhores. but at the present time, it's the only one. Mas, no momento presente, é o único. And and even in the States, E mesmo nos Estados Unidos, if you want to go spend 3 or 4 years in Boston, you can go into trauma training. se você quiser fazer um treinamento de 3, 4 anos de trauma, você pode, em Boston. There's a program out in California. Também tem alguns programas na Califórnia. But what we're finding Mas o que nós estamos descobrindo is 60%, I believe it's more, of your clients, you're really dealing with at least simple trauma. e que 60%, na minha crença, é mais do que isso, de que a maioria desses 60% dos clientes para mais, você vai estar trabalhando com trauma, pelo menos com trauma simples. And as the trauma heals, E enquanto o trauma vai sendo curado, you suddenly realize that if you had a diagnosis, it was probably incorrect. e aí você se dá conta de que se você tivesse um diagnóstico, provavelmente ele estaria incorreto, That it was a result of the trauma. porque o que aconteceu é o resultado do trauma. We know with addictions, Nós sabemos com os vícios, com as adições, the base is usually trauma. que normalmente elas são baseadas no trauma. It's very fashionable to be borderline today. Hoje em dia está muito na moda ser borderline, The base is trauma. baseado em trauma. For those of you who have had to deal with patients who are cutters, Para vocês que às vezes têm que lidar com pacientes que se cortam, que se machucam, se mutilam, base is trauma. também é baseado no trauma. I know some of you have been with Emerson and have been using pre-imperial natal. Eu sei que alguns de vocês trabalham com pré e perinatal, Base is trauma. também é baseado no trauma. They've done a wonderful study with 20,000 babies from all over the world. Foi feito um estudo maravilhoso com 20.000 bebês no mundo todo. As soon as the babies were born, they began to record the sound of the baby crying. E a hora que o bebê nasceu, eles começaram a gravar os sons do choro do bebê. And then they compared it to the sounds of the language of the parents as E they aí spoke. eles compararam com o som o som que faz a linguagem que os pais falam. So a baby that's just arrived that comes from 2 parents who are German will cry with a much deeper, more guttural cry. Então, um bebê que acabou de nascer, que tem pais alemães, vai chorar um choro muito mais grosso, mais gutural. Yeah. Swedish babies cry as if they were singing. Os bebês suecos, eles cantam como se eles estivessem, eles choram como se eles estivessem cantando. And the cry always ends up. E o choro deles sempre termina para cima, And do so auge. they concluded, and the same with Chinese, E eles concluíram, isso acontece até com os bebês chineses, the babies crying at birth
mirrors the sounds they heard of the parents speaking while they were intrauterine. Então, ao nascer, o choro do bebê, ele espelha a sonoridade da fala dos pais, quando eles estavam no útero. So even the way they cry Então, até o jeito que eles choram is influenced by what happened during the pregnancy. é influenciado pelo que aconteceu durante a gravidez. So we'll be looking at trauma in many forms. Então, nós vamos olhar para o trauma de várias formas. I'll be coming back to these 3 words. E eu vou continuar voltando a essas 3 palavras. This is from, when I say recent, last week. That's how recent. E quando eu digo recente, é da semana passada. Então, eu acho que é bem recente. Harvard University said, what happens in a healing process so that new neural pathways are formed? Então, Harvard agora está dizendo o que é que acontece no processo de cura para que novos caminhos neurais possam ser formados. Because that's what you're doing with a client, Porque é isso que vocês estão fazendo com o cliente. trying to diminish Tentando diminuir unproductive neural pathways and patterns, padrões e caminhos neurais pouco produtivos ou não produtivos, And- improdutivos, and to develop new ones. e desenvolvendo positive. novos positivos. The first thing that has to happen A primeira coisa que tem que acontecer dá pra ver, in the therapist, that's you guys, no terapeuta, isso são vocês, pessoal. regulation, Regulação, balance, equilíbrio and openness. e abertura. You know, everyone here knows that you can regulate yourself in a very constricted manner. E cada um de vocês sabe que pode se regular de uma forma muito constrita, rígida. And we'll see as we take a deeper look at attachment, E aí, como nós vamos ver, nós vamos olhar mais profundamente para os estilos de apego, para o apego, para o vínculo, how do we repair attachment so it becomes secure? como que nós consertamos os modelos de vínculo, de apego, para que eles se tornem seguros. The therapist, even if they become slightly dysregulated, has to regulate themselves in the session. Porque o terapeuta, mesmo que numa sessão ele se desregula um pouco, nessa mesma sessão ele precisa se regular. It means you become predictable. Isso significa que você se torna previsível, That's why I said not controlling of Não- yourself or them. não controlador nem de si mesmo e nem dos clientes. So think of secure attachment. Então, pense no apego seguro. The parent has to be in tune enough to respond to the child's needs. Ao pai ou à mãe, ele tem que estar em sintonia suficiente para responder às necessidades da criança. They have to be protective of the child because the child has no way of dealing with a lot of stimulus. Os pais eles têm que ser protetores em relação à criança, porque ela não tem como fazer isso sozinha. And they have to be consistent. E precisa haver consistência. So, as we talk about how do we have new neural pathways that change our behavior, Então, enquanto nós falamos como nós podemos ter novos caminhos neurais para o nosso comportamento, we have to grow this ability in ourselves. a gente precisa crescer essa habilidade em nós mesmos, aumentar essa habilidade em nós mesmos. Now, the second quality that we'll be looking at in these days, E a segunda qualidade para a qual nós vamos estar olhando nesses próximos dias, can you join well enough with the implicit of your client você pode se juntar bem suficientemente com o implícito do seu cliente, their non-conscious experience, a experiência não consciente deles, so that when you connect in that moment, Então, quando vocês se conectam nesse momento,
what you may offer verbally or non-verbally Aquilo que você pode oferecer verbalmente ou não verbalmente has to be a surprise. tem que ser uma surpresa, tem que ser uma coisa It's surpreendente. what Erickson talked about. How do you open up a new possibility? Que quando o Erickson fala abrir novas possibilidades, Well, I can give you a list. Here's new possibilities. That's not going to do anything. eu posso te dar uma lista de novas possibilidades, But there's that moment where you suddenly say, "Oh, this is a new possibility." mas é aquele momento onde você fala, Yeah. essa, ou Yeah. sente, essa é uma nova possibilidade. Now the brain is starting that new pathway. E aí o cérebro começa esse novo caminho neural. So you have to be more able to hear the internal dialogue of the client. Então você tem que ser mais capaz de ouvir o diálogo interno do cliente. A borderline client of mine who's doing very well Um cliente meu borderline que está indo muito bem, said to me, "You know why I'm doing well?" e ele falou para mim, sabe por que eu estou indo bem? I said, "No, Eu but disse, I'm curious to know, não, right?" mas fico curioso em saber. And he said, "Because you have no agenda." Ele falou, porque você não tem uma agenda para mim, você não tem uma intenção para mim. Except me to find a balanced life for myself. Você quer, e aí isso me faz conseguir achar uma vida mais equilibrada para mim mesmo. Everybody else has an agenda the way I should be. E todas as outras pessoas têm uma agenda daquilo que eu devo ser. So something I'll be stressing is that when we have an agenda, we are not accepting the client as they are. E é uma coisa que eu vou estar enfatizando é que quando a gente tem uma agenda, a gente não aceita o cliente da forma como ele é. If I don't accept you as you are, I will try and move you in the direction I think you should go in. Porque se eu não aceito você do jeito que você é, eu vou tentar te mover na direção que eu acredito que você deva ir. That may have very little to do with you. E isso talvez tenha muito pouco a ver com você. And the second thing, E a segunda third coisa, thing rather, na verdade, terceira coisa, is the word rupture. é a palavra ruptura. We may experience that as a group. Nós podemos até experienciar isso como um grupo. A rupture is that moment where you realize whatever's happening, you're really out of tune with. You're not in synchronization with your client. A ruptura é quando você vê que você está fora de tom, que nós não estamos sincronizados com o nosso cliente. And that rupture probably is triggering their experience in the past when it was very important there be synchronization and the parent wasn't synchronized. E muito provavelmente essa ruptura está engatilhando no cliente algo que aconteceu no passado, onde ele precisava de sintonia, sincronia com os pais, e isso não aconteceu. This is not transference. Isso não é transferência. This means I, the therapist, am not in tune with you. Significa, eu, terapeuta, não estou alinhado, sintonizado com você. And I point it out. E eu mostro isso para o cliente, eu falo isso para o How do you cliente. repair a rupture? A gente precisa reparar essa Oh, I guess I'm ruptura. doing something I shouldn't be doing. It's not working. Porque eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo e não está funcionando. I had a supervisee, but she's been a therapist for years. Eu tive uma pessoa que eu supervisionei e estava em terapia já há muitos anos. And she said, I really have trouble. This client is so angry. E ela falou, nossa, eu estou realmente com problemas, porque esse cliente meu, ele tem muita raiva. And he was a drug addict, but he's clean now for years. Ele tinha uma adição com drogas, ele era viciado em drogas, mas agora ele está limpo já há muitos anos. And he comes in every week and he's, oh, this bastard did this and this bitch did that. E aí ele vem toda semana e fala, nossa, aquele cara, aquele bastardo fez isso, aquela vaca fez aquilo. His language is terrible, A linguagem dele é terrível, but he's expressing his anger. mas ele está expressando a sua raiva. But I'm uncomfortable, Mas eu estou desconfortável. but he's not making any progress. E ele não está fazendo nenhum progresso.
They were in the middle of a rupture. Ele estava no meio de uma ruptura. Her implicit was, O implícito dela, what are you doing using bad words? o implícito dela era como se o implícito dela estivesse dizendo: o que você está fazendo, falando todos esses palavrões? This is not the way to express anger. Não é assim, Yeah. não é assim que você tem que se expressar. So what I was able to say, why don't you tell the client, I have a problem with my anger, E aí eu pude dizer, eu pude dizer para ela dizer para o cliente: eu tenho um problema com a minha própria raiva, because the way I was brought up, porque quando eu estava crescendo, I would never be allowed to speak the way you're speaking. eu nunca poderia falar do jeito que você fala. I want to be clear, this is my problem Eu quero que fique claro que isso é um problema meu, and my history, é a minha história, so that we can sit here and you can be comfortable expressing your anger the way it needs to be expressed. para que nós possamos estar sentados aqui juntos e para que você e eu fiquemos confortáveis com a maneira que você se expressa, da forma que você quiser se The expressar. next week she said, E aí, na próxima semana, ela disse, A, it's much easier for me to deal with him, ela falou: nossa, agora está muito mais fácil para mim lidar com ele, and B, he's talking about other things now. e agora a gente está falando de outras coisas. And once in a while he uses terrible language. E de tanto em tanto ele usa uma linguagem terrível, It's my problem. e esse é um Yeah. problema meu. And the client was able to say, thank you for understanding me. E aí o cliente foi capaz de dizer: obrigado por me compreender. So, if we want to heal trauma, Então, se nós queremos curar o trauma, we really want to create new neural pathways. nós realmente queremos criar novos caminhos neurais. This is what this does. E isso é que faz isso acontecer. In relationship to the person evolving into who they can be. Junto no relacionamento, juntamente com a pessoa se desenvolvendo para aquilo que ela precisa se tornar. I just want to point out a difference. Eu queria só apontar para vocês, mostrar a diferença. This is very much in the self-psychology and Erickson's framework. Isso tem bastante a ver com a psicologia do eu e a filosofia do Erickson. But it's not the CBTs. It's not CBT. CBT. CBTs. Just say C, Ah, BT. mas isso não é CBT. Yeah. Cognitive Behavior Therapy. Ah, CBT. terapia comportamental. Yeah. Cognitive Behavior Therapy Terapia cognitiva comportamental. has protocols to structure the person to behave in a way that makes society comfortable. A terapia comportamental, ela tem protocolos para que a pessoa se comporte de uma forma que é aceitável na sociedade. It has nothing about the person evolving into who they can be. Não tem nada a ver da pessoa se desenvolver para aquilo que ela pode vir a ser, But it can, with certain patients, achieve a stability so they don't become an irritant for society. mas para alguns pacientes ela alcança para que o cliente tenha uma certa estabilidade para que ele não irrite a sociedade. It's not a healing, it's a program. Não é uma cura, é um programa. There are people who practice that, Tem pessoas que praticam isso and that's fine. e tudo bem. I'm not being critical of it. It is absolutely not the work I want to do. Eu não estou sendo crítico a respeito, mas não é o tipo de trabalho que eu quero fazer. It's much easier than what you'll be learning these days É muito mais fácil do que aquilo que vocês vão estar aprendendo esses dias, because there's a protocol. porque existe um protocolo. But the problem with trauma is that the person feels helpless Mas o problema com o trauma é que a pessoa se sente impotente and overwhelmed e sobrecarregada and in danger. e em perigo. So what are you creating when you maneuver them into a protocol? Então, o que você cria quando você guia eles para um protocolo?
It's faster, É mais rápido, it's cheaper, é mais barato, and hospitals and different clinics like using it. e hospitais e clínicas diversas gostam de usar isso. In the old days, I can get to say that now, Nos velhos tempos, agora eu já posso dizer isso, nos velhos tempos, we just drug the patient out of their mind and they behave themselves. a gente simplesmente batia na cabeça da pessoa e eles se comportavam. E a gente fazia eles enlouquecerem. This is a different type of drug. E isso é um outro tipo de I'm not coisa. saying that with certain clients, Eu não estou dizendo que com certo tipo de clientes this could be a first step, pode ser um primeiro passo. and that's great. E isso é ótimo. And a CBT therapist should take the first step, and I'll deal with the second and third. E um terapeuta cognitivo-comportamental pode dar esse primeiro passo e eu posso dar o segundo, If the client wants to. se o cliente quiser. Now, I have other challenges for you today and E eu tenho tomorrow and the alguns next outros desafios para vocês hoje, nos próximos dias. day. A few announcements. Alguns anúncios. One is Flavio is O here with Flora, his O new dog. Flávio está com a Flora hoje. Yeah, Flora. Flor, desculpe. Flora is on duty. E a Flor, ela está trabalhando. No petting. Então, não brinquem com feeding, ela, não deem comida no para ela. Baby talk to the dog. Não é para ficar, ui, bonitinha, fazendo aquelas gracinhas com ela, Flora is in a learning situation. porque a Flor ainda está no momento de aprendizado, numa situação de aprendizado. I think it's going to be wonderful for Flora. I don't know what's going to be for Flavio. E eu acho que vai ser maravilhoso para a Flor. Eu não sei como vai ser para o Flávio, mas para a Flor eu acho que vai ser maravilhoso. I once had two children and the parents were divorced. The kids were like 13 and 15. E aí, uma época eu estava vendo duas crianças que os pais estavam se divorciando e eles tinham, as crianças tinham 13, 15 anos And they had a dog. e tinham um cachorro, Medium-sized poodle. um poodle médio, And the mother was very difficult. e a mãe era muito difícil. And she was always saying nasty things about the ex-husband. E ela sempre falava coisas bem ruins sobre o ex-marido. And the kids were always in the middle. E as crianças estavam sempre no meio. So they would start arguing, Então eles começavam a brigar and the dog would start shaking, e o cachorro começava a tremer. and the dog would fall down, E o cachorro caía. and the mother would say, "Oh, what are you doing to our poor dog?" And the children would stop. E aí a mãe falava, e as crianças estavam brigando, né? E a mãe falava, nossa, o que vocês estão fazendo com o cachorrinho, com o nosso cachorrinho? E as crianças paravam. Then the mother went on vacation for about 6 weeks, E a mãe saiu de férias por mais ou menos umas 6 semanas. and I said to the children, "While you're living with your father, why don't you bring the dog every week to group therapy?" E aí eu falei para as crianças, quando vocês esse tempo que vocês estiverem morando com seu pai, traga o cachorro para terapia, para a gente ter uma terapia familiar. Because clearly it's been trained to do what your mother wants it to do. Porque, na verdade, ele foi treinado para fazer aquilo que a sua mãe quer que ele faça. So I just asked the group that no matter what feeling comes out or anything else, pay no attention to whatever the dog does. Então, e eu disse para esse pequeno grupo, qualquer sentimento que venha à tona, qualquer coisa que aconteça, não deem atenção para o cachorro. Somebody got angry, the dog would shake and fall down. Alguém ficava com raiva, o cachorro começava a tremer e caía. Somebody was fearful, the dog would shake and fall down. Alguém estava com medo, o cachorro começava a tremer e caía. Then it would lift its head because nobody paid any attention. E aí, ele levantava, porque ninguém estava prestando atenção para ele, It makes some more movements, no one fazia paid mais attention. uns movimentos, ninguém dava atenção. At the end of 6 weeks, you could scream, you could yell, you could do anything, and the dog would just sit there. E no final de 6 semanas, você podia gritar, você podia fazer qualquer coisa, o cachorro simplesmente ficava paradinho ali. The mother came home, A mãe voltou para casa, she started attacking the father. ela começou a atacar o pai, The kids started answering back. as crianças começaram a responder a isso também. She looked at the dog, Ela olhou para o cachorro, and the dog looked at her. e o cachorro olhou para ela. And she looked at the dog, E ela olhou para o cachorro, and the dog looked at her. e o cachorro olhou para ela.
And she stopped attacking the father E ela parou de atacar o pai, because it just didn't work anymore. porque não estava mais funcionando. Yeah. I want to make sure that two things: everybody has their cell phones turned off. Então, gostaria de relembrar duas coisas, que todo mundo esteja com o celular desligado, Because we're going to be moving in and out of some very interesting experiences. porque a gente vai estar entrando e saindo em experiências muito interessantes. And it interferes with the sound system. It E, causes the e lembra feedback. que interfere com o nosso sistema de som? The other thing is that E a outra coisa é, uh, there may be questions at times. claro que talvez vocês queiram fazer perguntas em algum momento. Don't begin speaking until you get the microphone. Não comece a falar até que você esteja com o microfone na mão, ok? Two reasons. One is Duas razões. we're recording this, Porque nós estamos gravando. and the other is when you're working with trauma, E a outra é, quando você está trabalhando com trauma, there can be an urge to say something talvez você tenha uma urgência interna de querer falar alguma coisa. that's really meant to interrupt the energy that's coming from the client. E isso é uma forma de, claro, de uma forma não consciente, interromper a energia que está vindo do seu cliente. Because you're having trouble with what they're going to express. Porque você está com problemas com aquilo que eles vão expressar. So it's very good practice not to jump in and start asking questions or say something Então é uma out of order, boa prática não querer pular na frente, já começar a fazer perguntas e querer falar coisas. to learn that, of course, you want to speak in session, but make sure that you're speaking from what needs to be said, not what you wish to turn off. E é claro que durante a sessão nós queremos dizer coisas, mas tenha certeza de que são coisas que realmente vão contribuir para aquela sessão, ou se é simplesmente algo que você quer dizer para interromper aquilo que está aparecendo que é desconfortável. Now, everybody here is at an advanced level, Cada um aqui agora já está num nível avançado, even if the little you inside of you doesn't believe it. mesmo que o seu pequeno eu dentro de você não acredite nisso ainda. So we're going to take a look at dysregulation in a different way. Então nós vamos começar a olhar para a desregulação de uma forma diferente. If you get dysregulated, Se você se desregular, now we're very happy to have Ava and Shaman here, eu estou muito feliz de ter a Eva e o Xamã com a gente aqui conosco. and our assistants who have just evolved into being master assistants E os as of nossos today. assistentes que acabaram de passar para o degrau de assistentes master. Pretty soon they'll be, as Eduardo says, master blaster, super. Daqui a pouquinho eles vão ser, como diz o Eduardo, Assistentes. Master Blaster Super. Yeah. Supreme. Supremos. Super supreme. You're Super working toward being supremos. super supreme. They will be here to assist you if you get dysregulated by having you regulate yourself. Eles, dessa vez, vão estar aqui para ajudar, apoiar você, caso você desregule, para te apoiar a se autorregular. I know some of you did the reading and said, oh, I don't know, it's pretty heavy. E aí, alguns de vocês podem ter feito a leitura e ter pensado, nossa, é muito pesado. I'm not giving you permission to freak out. Eu não estou dando permissão para vocês surtarem. You're in the middle of a session, you're going to say to the client, this is pretty heavy, you know, I think, no, tá. E você está numa sessão e diz para o cliente, isso é bem pesado. Não, Yeah. não. You have to be there. Você tem que estar ali. Yeah. And I know from my own experience it can be very difficult. E eu sei por experiência própria que pode ser bem difícil. But I'm supposed to be regulated. I'm supposed to be present enough. Mas eu preciso estar regulado, eu preciso estar presente o suficiente. And we'll be doing exercises, some of which you're used to and not,
But from the viewpoint of using them on yourself, Então, nós vamos fazer exercícios e primeiro, com o ponto de vista de você usar em si mesmo, to regulate yourself. para se autorregular, regular a si And mesmo. that's why I said be gentle with yourself, because I get dysregulated in a session. E aí, por isso que eu falo, seja gentil consigo mesmo, porque eu também me desregulo nas sessões. And I know the signs in my body. Mas eu conheço os sinais do meu corpo. When my mouth opens and I'm interpreting, E quando para mim acontece quando a minha a minha boca começa a falar e eu começo a interpretar. I don't say to the client, wait a second, Eu não falo para o cliente, espera um pouquinho. but I use, so we're going to see what of the exercises can you use? It will be different for each one of you. E aí a gente vai estar olhando quais são os exercícios que você pode usar em si mesmo, que funcionam em você mesmo, e vai ser diferente para cada um. Yeah. I mean this in a very loving way. E eu falo isso de uma forma muito amorosa, To deal with trauma, we have to become more grown up. porque para lidar com o trauma, nós precisamos estar mais maduros. We have to remember that we are the anchor for the healing of that client. Nós temos que lembrar que nós somos a âncora para a cura do nosso cliente. You can be given lots of information and tools, Você vai aprender você vai receber muita informação e ferramentas. and a huge amount of information, and your booklet has a lot of good information in it. E uma quantidade enorme de informações. Na sua apostila vocês têm muita Yeah. informação. It took me a couple of weeks to build a chart on what are Freud's psychosexual stages and what are Erik Erikson's developmental stages from life to death. E aí demorou algumas semanas para eu compilar, vocês depois vão ver na sua apostila, uma tabela da correlação sobre o trabalho do Erik Erikson, que é psicossocial, e o trabalho do Freud, que é psicossexual. Even if you're a trained psychologist, usually not much time is spent on understanding developmental psychology. Porque mesmo que você tenha estudado psicologia, não é usado muito tempo para entender como é a psicologia do desenvolvimento. What age is that 50-year-old man at when he's saying that? Em que estágio, em que idade emocional está esse homem de 50 anos para ter dito aquilo? You know when you're with a little baby to say, "Oh, you're so cute." Oh, hi. And your Porque voice changes. a gente sabe que quando a gente era uma criança, alguém falava, você é tão bonitinho, fofinho. Where is that person developmentally? Your voice may have to change. Então, se você faz isso, como é que essa pessoa vai se desenvolver? Talvez a sua voz tenha que mudar.